Encontrei um envelope escondido no bolso da calça do meu marido e dentro dele a confirmação de um cruzeiro de luxo. Mas não era comigo que ele planejava essa viagem, era com a amante. Foi aí que decidi virar o jogo. Quando ele chegou ao navio, não encontrou apenas a amante. Encontrou também a mim, e eu não estava sozinha. Estava ao lado do noivo dela. Antes de continuar contando tudo o que aconteceu, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias cheias de reviravoltas. Seu apoio é muito importante para a gente. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 48 anos e sou gerente de projetos em uma empresa de consultoria. Fui casada por 18 anos com Marco. 18 anos. Construímos uma casa, uma rotina, planos para o futuro. Ou pelo menos eu achava que sim. Minha vida era uma tapeçaria cuidadosamente tecida de confiança e rotina. Tínhamos nossos rituais. O café da manhã juntos no fim de semana, as noites de filme, o silêncio confortável que só casais com anos de estrada entendem. Olhando para trás, vejo agora que essa normalidade era apenas a superfície calma de um oceano de mentiras. Marco, um homem de carreira, sempre viajando, sempre ocupado. Eu o apoiei em cada passo, em cada promoção, em cada momento de estresse. Éramos uma equipe. Ou, novamente, eu pensava que éramos. Ele era charmoso, ambicioso e, como eu aprenderia da pior forma possível, um mestre na arte da dissimulação. A outra a chamaremos de Sofia, uma jovem, loira, com um sorriso perfeito. Ela havia sido contratada como nova diretora de atendimento ao cliente na empresa de Marco há alguns meses. Lembro-me dela em nossa festa de Natal. Marco fez questão de convidá-la. Ela era cativante, de uma forma que me fez sentir um calafrio na espinha. Um sorriso largo demais, olhos que pareciam me ver, mas não me ver. Agora, penso na forma como ela me olhava naquele dia, enquanto aceitava uma taça de vinho em minha própria casa, e percebo que havia algo parecido com pena em seu olhar. Pena, ou talvez, a arrogância de quem já se sente vitoriosa. A revelação veio de uma forma tão mundana que ainda me choco ao pensar nisso. Era uma terça-feira, um dia como qualquer outro. Eu estava na minha rotina semanal de lavar a roupa, separando as cores e verificando os bolsos, como sempre fiz por 18 anos. Peguei a calça jeans favorita do Marco, aquela que ele usava para reuniões informais, e senti um volume no bolso de trás. Pensei que seria algum recibo velho ou talvez algum dinheiro esquecido. Mas não. Tirei 2 tickets impressos, dobrados cuidadosamente. Meus olhos percorreram o texto, cada palavra se cravando como uma adaga. Cruzeiro de luxo via mares, cabine premium com varanda. Tudo reservado para a semana seguinte. A mesma semana em que ele me disse que estaria em uma importante conferência de negócios em Curitiba. Os nomes impressos nos tickets fizeram meu sangue gelar. Sr. Marco Costa e Sra. Sofia Mendes. Ela havia usado seu sobrenome de solteira, mas eu conhecia esse nome, conhecia muito bem. Minhas mãos tremeram e meu coração acelerou, mas me contive para não chorar. Tinha uma clareza terrível do que iria fazer. 18 anos de casamento se encaixaram em uma moldura de perfídia perfeita. Desdobrei os tickets com um desapego quase científico. Um cruzeiro pela costa brasileira de 5 dias, suíte com varanda, jantar na mesa do capitão. Todos os clichês românticos que você esperaria de um homem que nem conseguia se lembrar das flores que eu preferia em nosso aniversário. Trabalhando até tarde de novo esta noite, querida. Ele havia me enviado uma mensagem de texto 1 hora antes. Não me espere acordada. A mentira descarada se repetindo em minha mente, misturada com as imagens daqueles tickets. Ampliei os detalhes. Suíte 1243, convés 10, lado estibordo. Ver esses detalhes tão específicos tornou tudo inegavelmente real. Isso não era apenas um caso, era planejamento,
cálculo, uma vida paralela sendo cuidadosamente construída enquanto eu mantinha a nossa. Que tola eu tinha sido! Lembro-me de me levantar, impulsionada por uma força estranha, e caminhar até o armário do nosso quarto, aquele que compartilhávamos. Seus ternos pendiam ao lado dos meus vestidos como se pertencessem ali, seus sapatos alinhados com os meus. A proximidade física de nossas coisas de repente parecia obscena. Por um momento, senti um impulso avassalador de arrancar suas roupas, de rasgar o tecido, de destruir tudo o que ele havia tocado, assim como ele havia rasgado o tecido da nossa vida. Mas então, uma memória me atingiu como um raio. Lembrei-me de uma conversa que ouvi em uma gala beneficente há uns 3 meses. Sofia estava discutindo em voz alta seu noivado com algum empresário de tecnologia, mostrando um anel de diamantes chamativo, falando de seu próximo casamento em junho. A informação havia ficado perdida em minha mente, mas agora se encaixava perfeitamente. Ela estava traindo não apenas a mim, mas ao próprio noivo. Sentei-me na beira da nossa cama, os tickets ainda em minha mão, e fiz algo que nunca antes havia feito. Digitei o nome dela nas redes sociais. Seu perfil era público, repleto de hashtags sobre abençoada e futura esposa. E lá estava ele, seu noivo, marcado em dezenas de fotos. Arthur Fonseca, bonito à sua maneira polida, com aquele jeito de empresário de startup, seu próprio perfil cheio de histórias de sucesso e citações motivacionais. Uma publicação recente chamou minha atenção. Indo para uma viagem solo antes da loucura do casamento. É hora de clarear a cabeça e voltar pronto para começar o para sempre, com Ers Sofia F. As datas do cruzeiro coincidiam. Exatamente. Uma estranha calma, do tipo que chega quando o universo entrega algo tão perfeitamente sincronizado que parece destino, tomou conta de mim. Abri meu laptop e naveguei até os planos de convés da Via Mares Cruzeiros. Disponibilidade de cabines. Meu cartão de crédito já estava em minha mão. 20 minutos depois, eu tinha meu próprio e-mail de confirmação. Cabine individual 1245. Bem ao lado do ninho de amor deles. A simetria era perfeita demais para ignorar. Respirei fundo e fiz a única coisa racional que uma mulher na minha posição poderia fazer. Encontrei o e-mail profissional de Arthur Fonseca através do site de sua empresa e enviei-lhe uma mensagem. Minhas mãos deslizavam sobre o teclado com uma precisão quase cirúrgica. Senhor Fonseca, acredito que temos algo importante para discutir a respeito de nossos respectivos parceiros e seu próximo cruzeiro pela costa brasileira. Estaria disponível para um café amanhã? Trata-se de sua noiva, Sofia, e meu marido, Marco, que fizeram planos dos quais acredito que o senhor deveria estar ciente. Anexo estão os tickets que encontrei. Não chorei, não gritei, simplesmente esperei, observando os pequenos pontos que indicavam que ele estava lendo minha mensagem, digitando, parando, digitando novamente. Sua resposta chegou 3 minutos depois. Onde e quando? Aquele momento foi a faísca que acendeu o pavio. Na manhã seguinte, sentei-me em uma mesa de canto em uma cafeteria elegante no centro de São Paulo, olhando para a porta. Eu o reconheci imediatamente, mais alto pessoalmente, com aquele passo confiante de alguém acostumado a dominar os ambientes. Seus olhos encontraram os meus do outro lado do espaço. Reconhecimento, compreensão, o olhar de alguém cujo mundo também estava se desfazendo. Ele sentou-se à minha frente. Não houve aperto de mãos. Não foi necessária a apresentação. Mostre-me tudo, disse ele em voz baixa. E eu mostrei. Quando nossos cafés esfriaram, havíamos formado uma aliança nascida da traição compartilhada. Não apenas uma aliança, mas um pacto, uma estratégia. Eles acham que são muito espertos, eu disse finalmente, permitindo um sorriso amargo. Não fazem ideia do que está por vir. A expressão de Arthur endureceu com resolução. O que exatamente você tinha em mente? Inclinei-me para a frente baixando a voz. Já reservei a cabine ao lado da deles,
Mas uma pessoa vendo sua escapada romântica desmoronar não é tão satisfatório quanto duas, você não acha? Ele igualou minha inclinação, sua voz igualmente baixa. Você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que ambos façamos esse cruzeiro. Estou sugerindo que nos tornemos muito, muito bons amigos que casualmente estão em todos os lugares onde eles estão. Estou sugerindo que tornemos estas as férias que eles nunca esquecerão por todas as razões erradas. Pela primeira vez desde que nos sentamos, Arthur sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de alguém que imagina uma doce e calculada retribuição. Estou dentro, ele disse, mas temos que ser mais espertos que eles. Precisamos de um plano que não apenas os pegue, mas que destrua qualquer fantasia que eles tenham construído. Assenti, sentindo algo parecido com emoção sob minha raiva. Quando atracarmos novamente no Porto de Santos, eles desejarão nunca ter posto os pés naquele barco. A semana anterior ao cruzeiro passou em uma atuação digna de um prêmio da academia. Beijei meu marido de despedida enquanto ele arrumava suas roupas de conferência. Ajudei-o a escolher uma gravata para sua apresentação. Até o levei ao aeroporto, acenando do portão de embarque com um sorriso estampado no rosto. Sentirei sua falta, ele disse. Seus olhos não me olhavam totalmente. Ah, tenho certeza de que o tempo voará, respondi, pensando no maiô e nos vestidos de noite já embalados em minha própria mala, escondidos no apartamento temporário de Arthur. Assim que seu avião decolou, não para Curitiba, mas para Santos, dirigi diretamente para o porto onde Arthur estava esperando. Havíamos passado todos os dias da semana passada planejando, coordenando e construindo uma história que nos faria parecer velhos amigos da faculdade que se reencontravam por acaso. Praticamos nossas reações para quando acidentalmente nos encontrássemos com nossos parceiros infiéis. Memorizamos a distribuição do navio. Reservamos excursões idênticas às que eles haviam programado. Como você se sente? Perguntou Arthur, enquanto nos registrávamos no terminal de cruzeiros, sua mão tocando brevemente meu ombro. Continuo alternando entre querer chorar e querer empurrá-los ambos para fora do convés, admiti. Ele assentiu. Já procurei informações sobre a lei marítima. Infelizmente, isso seria mal visto. Esse inesperado lampejo de humor negro me fez rir pela primeira vez em dias. Sentiu-se estranho em minha garganta, mas também libertador. Fizemos o check-in separadamente, concordando em nos encontrar mais tarde depois de nos instalarmos em nossas cabines. Encontrei a minha facilmente. 1245, bem ao lado de onde meu marido logo estaria acariciando sua amante. Apertei meu ouvido contra a parede adjacente, vazia por enquanto. O voo deles não chegaria antes de algumas horas. Desfiz as malas metodicamente, pendurando vestidos que havia comprado especificamente para este cruzeiro. Vestidos que meu marido nunca havia visto. Vestidos escolhidos para fazer uma declaração quando a inevitável confrontação chegasse. Às 18 horas, Arthur enviou uma mensagem de texto. Eles embarcaram. Acabei de vê-los no registro. Não me viram. Meu coração disparou. Minhas palmas suaram. O momento se aproximava mais rápido do que eu havia antecipado. Encontrei Arthur em um bar 3 convéses acima, longe o suficiente para que não os encontrássemos imediatamente. Ele já tinha um martini esperando por mim. Para as férias mais distorcidas que qualquer um de nós já fez, ele disse levantando sua taça. Bati a minha na dele. Que sobrevivamos com nossa dignidade, se não com nossos casamentos. Meu casamento terminou antes de começar, aparentemente. Sua voz tinha a mesma qualidade oca que eu havia sentido em meu peito por dias. Compartilhamos nossas histórias então, preenchendo os espaços em branco de nossos relacionamentos. Arthur havia conhecido Sofia em uma conferência de tecnologia há 2 anos. Eles haviam noivado rapidamente. Rápido demais, ele percebeu agora. Havia sinais de sua infidelidade, ausências inexplicáveis, comportamento telefônico cauteloso, emergências de trabalho repentinas. Ignorei tudo, ele disse, olhando para sua bebida.
Eu queria tanto acreditar que tinha encontrado a pessoa certa. 18 anos, respondi. 18 anos que eu dei a ele. Conversamos sobre filhos. Decidimos juntos focar em nossas carreiras primeiro. Tínhamos um cronograma. O próximo ano era para ser o nosso ano para tentar. Minha voz falhou inesperadamente. A expressão de Arthur suavizou. Não sinta. Sinta raiva. Eu estou. Passamos horas conversando, bebendo o suficiente para nos mantermos relaxados, mas não o suficiente para turvar nosso julgamento. Precisávamos estar alertas, prontos. Por volta das 22 horas, nos aventuramos no salão de jantar principal para o jantar de boas-vindas, e lá estavam eles, sentados em uma mesa para dois, perto das janelas. A mão do meu marido repousava na parte inferior das costas de Sofia enquanto ela estudava o menu. Íntimos, confortáveis, experientes. A visão me atingiu mais forte do que eu esperava. Esta não era a primeira viagem deles juntos. Isso não era novo. A compreensão fez minhas pernas dobrarem ligeiramente. Arthur me estabilizou com uma mão em meu cotovelo. Ainda não, ele sussurrou. Deixe-os ter esta noite. Deixe-os pensar que se safaram. Amanhã começamos. Nós nos retiramos para um restaurante diferente, mas eu não consegui comer. Meu estômago era um nó de ácido e raiva. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Perguntei, empurrando a massa em meu prato. Importa? Um dia? Um mês? Um ano? Ambos nos traíram. Para mim importa, insisti. Preciso saber quanta da minha vida foi uma mentira. De volta à minha cabine naquela noite, voltei a pressionar meu ouvido contra a parede. Eu podia ouvi-los rir, murmurar, o ranger ocasional das molas da cama. Gravei tudo, evidência do que estava por vir. Mal dormi. A cada risada deles, a cada sussurro, eu sentia minha resolução se solidificar. Minha raiva se transformando em um plano frio e calculado. Quando a manhã chegou, encontrei Arthur para o café da manhã no Convés Lido. Havíamos determinado que nossos parceiros infiéis haviam reservado uma excursão de snorkel em nosso primeiro porto de escala, uma pequena ilha particular de propriedade da linha de cruzeiros. Pronto para o primeiro dia? Perguntou Arthur, deslizando um café para mim. Tão pronta quanto eu jamais estarei. Embarcamos no navio para a ilha 30 minutos depois que meu marido e Sofia haviam partido. Nós os vimos facilmente na praia, compartilhando uma espreguiçadeira, a cabeça dela em seu peito, os dedos dele acariciando o cabelo dela. Eles pareciam o casal perfeito de um catálogo de viagens. Arthur e eu colocamos nossas próprias cadeiras exatamente em sua linha de visão, mas em um ângulo para que não nos notassem imediatamente. Esperamos o momento perfeito, o reconhecimento, a surpresa. Chegou quando meu marido se levantou para pegar bebidas no bar da praia. Ele se virou com 2 coquetéis gelados na mão e parou no meio do caminho ao me ver. Seus olhos se arregalaram. As bebidas tombaram e o líquido azul espirrou em suas mãos e nas suas roupas caras. Fiz um pequeno aceno, tão casual como se nos cruzássemos em um supermercado. Seu rosto ficou pálido tão rapidamente que pensei que ele desmaiaria. Ele permaneceu paralisado, incapaz de se mover em minha direção ou em direção a Sofia, que continuava passando o dedo na tela do telefone sem perceber. Ajeitei meu novo maiô, uma peça vermelha ousada que eu nunca teria escolhido antes, e caminhei diretamente em sua direção, cada passo uma declaração. Que coincidência, eu disse, alto o suficiente para que os banhistas próximos pudessem me ouvir. Que sorte te encontrar aqui. Curitiba parece diferente do que eu me lembrava. Ele abriu e fechou a boca, sem palavras. Por cima do ombro, vi Sofia levantar o olhar, a confusão cruzando seu rosto. Depois, o horror ao ver Arthur se aproximar por trás de mim, seu sorriso de escárnio evidente. O quê? Como? Meu marido finalmente conseguiu dizer. Sua voz era um sussurro, misturado com o som das ondas. Você deveria ter mais cuidado ao deixar tickets de cruzeiro no bolso da calça suja. Eu disse gentilmente, minha voz fria e cortante como gelo. Ah,
E você deveria conhecer meu amigo Arthur. Acho que ele já conhece sua noiva. Virei-me para Sofia, cujo rosto havia ficado da cor de leite azedo. Seus olhos, antes confiantes, estavam agora cheios de pânico. O anel de noivado parece lindo à luz do sol. Seu marido sabe que você está noiva, ou é apenas um detalhe que você esqueceu enquanto planejava sua escapada romântica? As pessoas nos observavam agora, olhando abertamente o drama que se desenrolava na perfeita areia branca. Seus telefones, notei, começavam a se erguer para gravar. Isso não é o que parece, meu marido finalmente disse. A frase mais clichê possível, e ele a proferiu com um pânico que me deu uma satisfação macabra. Sério? Olhei atentamente para as 2 bebidas azuis derramadas, depois para o rosto surpreso de Sofia e, em seguida, novamente para ele. Porque parece exatamente que você está em um cruzeiro com sua amante enquanto diz à sua esposa que está em uma conferência de negócios em Curitiba. Arthur deu um passo à frente dirigindo-se diretamente a Sofia, sua voz carregada de ironia. Reservamos todas as mesmas excursões que você. Não é uma coincidência maravilhosa? Teremos muito tempo de qualidade juntos nesta viagem. E isso foi apenas o começo. O primeiro dia de 5. O alicerce do que se tornaria as férias mais insuportáveis para 2 pessoas que pensaram ter se safado com a traição. Eu sabia que havia dado a Marco toda a minha juventude, minha confiança, meu apoio incondicional através de mudanças de carreira e perdas familiares. Eu havia estado lá através de tudo, acreditando que estávamos construindo algo significativo juntos. E o tempo todo ele estava construindo uma vida separada, uma vida que não me incluía. Ele estava me roubando. Dei-lhes um último sorriso, um sorriso que não alcançou meus olhos. Aproveitem suas bebidas. O cruzeiro está apenas começando. E com isso, Arthur e eu nos viramos, deixando-os ali, paralisados, sob os olhares curiosos dos outros passageiros. Naquela noite, Arthur e eu nos reagrupamos em minha cabine, analisando o confronto do dia e ajustando nossa estratégia para os dias seguintes. O choque inicial havia proporcionado satisfação, mas não era suficiente, nem de longe suficiente para a profundidade de sua traição. Eles estão desorientados, observou Arthur, andando pelos pequenos confins do meu quarto. Eu interceptei Sofia tentando mudar suas reservas de jantar e excursões. Assenti com a cabeça navegando pelo aplicativo do navio em meu tablet. Eles não vão muito longe. Fiz amizade com 3 membros da tripulação que me mantêm atualizada sobre qualquer mudança que eles tentem. Isso não era mais uma reação espontânea. Durante aquela semana de planejamento, eu havia sido metódica de maneiras que nunca soube que podia ser. O que meu marido não sabia. Eu havia fotografado todos os documentos de seu escritório antes de sair de casa. Eu havia baixado seu histórico de mensagens de texto através do serviço de backup do nosso plano de telefone. Eu havia entrado em contato com o nosso banco e marcado os grandes gastos do último ano, criando uma linha do tempo perfeita de seu caso através das cobranças de hotel e compras de presentes. Eu tinha provas concretas e irrefutáveis. O que Sofia não sabia, Arthur havia sido igualmente minucioso, coletando capturas de tela de mensagens suspeitas, rastreando seu histórico de localização e, o mais prejudicial de tudo, documentando como ela estava desviando fundos de investidores de sua empresa conjunta para financiar compras de luxo. A investigação dele era uma obra de arte de detetive digital. Amanhã é o jantar formal, eu disse, estudando a programação. Eles esperarão que façamos uma cena. Arthur parou de andar. Então não faremos, faremos o contrário. Exatamente, sorri, sentindo uma fria clareza. Seremos gentis, amigáveis, até os convidaremos para se juntar à nossa mesa. Falaremos casualmente sobre os planos de casamento e as empresas. Guerra psicológica. Arthur assentiu com apreço. A antecipação do confronto geralmente é pior do que o próprio confronto. Levantei-me e caminhei até minha mala, tirando um envelope selado. Estive guardando isso para o momento certo. Agora,
Acho que sei quando usá-lo. Dentro havia fotos, imagens das câmeras de segurança do navio mostrando Marco e Sofia em cruzeiros anteriores. Datas, carimbos de tempo, prova de um padrão que remontava a 18 meses. O chefe de segurança havia sido surpreendentemente útil depois que expliquei minha situação e ofereci uma generosa taxa de consulta. Ele entendeu perfeitamente a urgência da minha investigação privada. "Como você conseguiu isso?" perguntou Arthur, impressionado. Digamos que, quando seu marido se gaba de sempre reservar a mesma linha de cruzeiros para viagens de negócios, isso cria um padrão rastreável. Coloquei as fotos em ordem cronológica. 8 cruzeiros em 18 meses. Sempre com ela, sempre durante o que ele dizia serem conferências ou reuniões com clientes. Arthur assobiou suavemente. "Isso não é um romance, isso é um segundo relacionamento." Exatamente. E amanhã à noite, quero que ambos entendam que sabemos tudo, não apenas este cruzeiro, mas tudo. Ficamos acordados até depois da meia-noite, planejando cada interação, cada encontro casual para os dias restantes. Não estávamos mais improvisando. Isso era uma retribuição coreografada, um balé de vingança meticulosamente ensaiado. A manhã seguinte amanheceu clara e ensolarada, um cenário perfeito para o que Arthur e eu havíamos planejado. Enquanto meu marido e Sofia passavam a noite discutindo, nós estávamos finalizando os detalhes com vários membros da tripulação e outros passageiros que havíamos recrutado para nossa causa. Tínhamos uma rede de informantes e cúmplices a bordo. Nosso primeiro encontro do dia foi no café da manhã. Nós os vimos em uma mesa de canto, curvados sobre o café, parecendo exaustos e tensos. Em vez de nos aproximarmos, sentamos proeminentemente no centro do salão de jantar, rindo e conversando com um grupo de passageiros com quem havíamos feito amizade, especificamente 2 casais que se revelaram ser da indústria do meu marido. "Olha, Marco, eles são da Horizon Capital", exclamei enquanto passávamos por sua mesa mais tarde, apontando para nossos novos amigos. Aparentemente, eles estavam tentando entrar em contato com sua empresa sobre aquela proposta de fusão. Que coincidência encontrá-los aqui. A xícara de café do meu marido bateu em seu pires. Horizon Capital era, de fato, um cliente potencial importante que sua empresa vinha buscando há meses. Agora, eles estavam descobrindo sua conferência de negócios, enquanto ele estava sentado ao lado de sua amante. "Vamos tomar uma bebida com eles mais tarde", acrescentou Arthur alegremente. "Você deveria se juntar a nós. Tenho certeza de que eles adorariam saber sobre seus compromissos profissionais." Eles não responderam, mas a mensagem estava clara. A aventura privada deles estava se tornando cada vez mais pública, com consequências profissionais iminentes. O desespero estava começando a se instalar em seus olhos. Ao meio-dia, havíamos implementado a próxima fase. Durante sua massagem de casal agendada no spa do navio, eles chegaram para descobrir que seu horário havia sido acidentalmente alterado para tratamentos separados em quartos diferentes. Enquanto isso, Arthur e eu desfrutamos do horário original deles, tendo feito amizade com o gerente do spa com uma gorjeta generosa e uma história convincente de celebrações de aniversário. Pequenas interrupções continuaram durante todo o dia. Sua reserva de almoço foi misteriosamente cancelada. Sua excursão em terra foi superlotada. Seus pedidos especiais se perderam no sistema. Nada dramático o suficiente para culpar a sabotagem, apenas um fluxo constante de inconvenientes que foram minando sua escapada romântica. Eles estavam se sentindo cada vez mais encurralados, e nós sabíamos disso. Mas o verdadeiro ponto de virada veio naquela noite. O ponto alto da história, o golpe que os desmascararia de forma irremediável. A programação do navio incluía um show de talentos de passageiros, seguido por um concurso de dança. Arthur e eu havíamos nos inscrito, e também havíamos inserido os nomes do meu marido e de Sofia sem o conhecimento deles. Era a armadilha perfeita. Nossos próximos concorrentes, anunciou o diretor do cruzeiro para o salão lotado,
sua voz ecoando pelos alto-falantes. Juntam-se a nós para celebrar uma ocasião especial. Damos as boas-vindas a Marco Costa e Sofia. Ele se dirigiu à mesa deles, onde eles congelaram de horror quando seus nomes foram chamados. A multidão aplaudiu com entusiasmo. Ouvimos dizer que eles estão celebrando um aniversário especial, continuou o diretor, lendo do cartão que eu havia enviado. 18 meses de felicidade no relacionamento, embora eu também esteja ouvindo que há parabéns em ordem para o noivado de Sofia. Espere, isso não pode estar certo. Murmúrios confusos se espalharam pela audiência enquanto meu marido e Sofia permaneciam colados em seus assentos. A mortificação era evidente em seus rostos, uma mistura de incredulidade e pânico total. Talvez eles estejam tímidos, gritou Arthur de nossa mesa, sua voz perfeitamente audível acima do burburinho. Talvez eles se sintam mais confortáveis se mostrarmos a todos as fotos da celebração deles primeiro. Antes que pudessem reagir, a grande tela atrás do palco se iluminou com imagens. As fotos da câmera de segurança de seus cruzeiros anteriores, intercaladas com capturas de tela de mensagens de texto entre eles, planejando seus encontros. Eu havia editado cuidadosamente qualquer coisa explicitamente incriminatória, deixando contexto suficiente para a audiência reconstruir a situação. Isso não é... Não autorizamos, meu marido balbuciou, finalmente encontrando sua voz enquanto se levantava. Seu rosto estava um mapa de pura derrota. Ah, mais uma foto especial, anunciei, acenando para o técnico de áudio e vídeo com quem eu havia feito amizade. A tela mudou para mostrar a publicação do anúncio de noivado de Sofia, completa com seu sorriso radiante ao lado de Arthur, um anel enorme exibido proeminentemente. A data era inconfundível. 6 meses depois de seu caso com meu marido. A sala ficou em silêncio quando a compreensão tomou conta da audiência. Depois vieram os sussurros, os olhares de lado, o julgamento silencioso e penetrante. Eles haviam evitado isso realizando seu caso em cruzeiros, anônimos, onde ninguém os conhecia. Mas agora, suas vidas secretas estavam sendo exibidas em alta definição para centenas de estranhos. Acho que é a nossa deixa, disse Arthur, levantando-se e oferecendo-me a mão. Deveríamos mostrar a eles como se faz. Saímos para a pista de dança para a competição, executando um tango que havíamos praticado durante nossa semana de planejamento. Cada giro e queda dramática foram executados com precisão. Nossos olhos se encontraram em uma performance de conexão que atraiu aplausos entusiasmados. Quando terminamos, vi meu marido e Sofia saírem do salão com a cabeça baixa, incapazes de encarar a sala cheia de estranhos que agora conheciam seu segredo. Eles estavam desfeitos, humilhados publicamente. Nós os seguimos à distância, observando-os discutir em um canto isolado do convés. Sua linguagem corporal contava a história, acusações, negações, recriminações. Eles estão implodindo, observou Arthur em voz baixa. Bom, respondi, sentindo uma satisfação mais profunda do que esperava. Mas ainda não terminamos. Naquela noite, implementamos a etapa final de nosso plano baseado no navio. Enquanto eles estavam no jantar, realocados para o serviço de quarto após a humilhação pública, providenciei para que a equipe de fotografia do navio entregasse algo especial em sua cabine, um álbum comemorativo que havíamos criado usando o serviço de fotos do navio. Dentro, havia fotos profissionais tiradas durante todo o cruzeiro. Fotos espontâneas de suas discussões, sua linguagem corporal tensa, seu evidente desconforto. Enquanto Arthur e eu aparecíamos em quadro após quadro, os fotógrafos haviam sido generosamente compensados para capturar esses momentos discretamente. O título do álbum, gravado em elegante caligrafia, Quando a Verdade Veio à Tona, uma jornada de descoberta. Observamos do corredor enquanto um garçom entregava o pacote pela fresta da porta. Vislumbrei o rosto do meu marido quando ele o abriu. O amanhecer do reconhecimento, a queda da derrota. Seus ombros caíram. Ele sabia que estava acabado. Mas a verdadeira culminação veio na manhã seguinte,
quando o navio se preparava para atracar em nosso último porto de escala. Arthur e eu havíamos organizado um anúncio especial pelo sistema de intercomunicação do navio. Atenção passageiros, Marco Costa e Sofia poderiam se apresentar no escritório do Purser a respeito de um assunto urgente com seus documentos de desembarque? Quando eles chegaram, visivelmente ansiosos, encontraram não apenas o Purser, mas também um representante do escritório corporativo da linha de cruzeiros que estava a bordo. Outra conexão afortunada que havíamos feito, jogando com a imagem de amigos importantes. Senhor Costa, Senhora Sofia, o representante começou formalmente, sua voz grave. Chegou ao nosso conhecimento que pode ter usado informações fraudulentas ao reservar este cruzeiro. Meu marido franziu a testa. Do que você está falando? Sua reserva indica que esta viagem foi reservada através da Global Solutions como uma despesa comercial, com a documentação fiscal apresentada de acordo. No entanto, a natureza de sua estadia parece ser pessoal, em vez de profissional. Sofia empalideceu. Isso não é... Não fizemos isso. Além disso, continuou o representante, há a questão do uso do cartão de crédito da empresa para despesas não comerciais, que foi sinalizado pelo Departamento de Conformidade de sua empresa. Arthur e eu observamos a uma distância discreta enquanto o mundo profissional do meu marido começava a colapsar em tempo real. A evidência que havíamos coletado, incluindo as trocas de e-mail que eu havia encaminhado para a linha direta de ética de sua empresa, havia desencadeado uma investigação interna. Enquanto isso, Sofia recebeu suas próprias notícias devastadoras. Seu acesso às contas financeiras de sua startup havia sido congelado, aguardando uma auditoria liderada por investidores. Arthur havia agido rapidamente, e suas manipulações financeiras estavam agora sob escrutínio. Enquanto eles estavam ali, suas vidas paralelas cuidadosamente construídas se desintegravam ao redor deles. Senti uma estranha emoção. Não felicidade, não exatamente vindicação, mas um profundo senso de justiça. Isso não é apenas sobre a traição, eu disse em voz baixa a Arthur enquanto observávamos de longe. É sobre o cálculo, a premeditação, os anos de mentiras. Ele assentiu com a cabeça. Eles pensaram que eram espertos demais para serem pegos, arrogantes demais para enfrentar consequências. Você se arrepende de algo? Perguntei de repente, curiosa sobre seus sentimentos, agora que nosso plano estava chegando ao fim. Arthur considerou isso por um momento. Lamento ter confiado em alguém que não merecia. Lamento não ter visto os sinais antes. Mas isso? Ele gesticulou para a cena que se desenrolava. Disso eu não me arrependo de forma alguma. Quando meu marido e Sofia saíram do escritório do Purser, seus rostos lívidos com a compreensão de que suas ações tinham consequências no mundo real, além de seu envolvimento romântico, dei um passo à frente em seu caminho. Aproveitaram o cruzeiro? Perguntei. Minha voz firme e clara, sem um pingo de emoção visível. Meu marido olhou para mim com novos olhos, não com raiva ou desafio, mas com algo parecido com medo. Medo do que mais eu poderia saber, do que mais eu poderia ter feito. Isso é apenas o começo, eu disse em voz baixa. Quando atracarmos amanhã, você encontrará seus pertences embalados e esperando em um hotel. As fechaduras foram trocadas. Os documentos de divórcio estão com meu advogado e cada membro de nossa família e círculo social recebeu um relato detalhado de como e por que nosso casamento terminou. Virei-me para Sofia, que encolheu-se como se eu a tivesse esbofeteado. Quanto a você, me pergunto se seus fornecedores de casamento reembolsarão seus depósitos. Arthur me diz que ele foi bastante minucioso em suas comunicações com eles. Ela estava pálida, tremendo. O que acontece com a traição? Continuei, dirigindo-me a ambos, minha voz calma e controlada. É que ela mostra quem as pessoas realmente são. Ambos me mostraram exatamente quem são. Estou apenas garantindo que todos os outros também vejam. Com isso, Arthur e eu nos afastamos, deixando-os em estado de choque,
nosso passo firme, o som de suas vidas desmoronando atrás de nós. Naquela noite, nossa última noite no navio, jantamos na mesa do capitão, a reserva originalmente feita para meu marido e Sofia, agora transferida para nós através das conexões que havíamos cultivado. Saboreei cada momento. Para novos começos, propôs Arthur, levantando sua taça de champanhe. Bati a minha na dele, sentindo-me mais leve do que eu havia estado em anos. E pela verdade, não importa quão dolorosa seja, ela sempre te liberta. 6 meses depois daquele fatídico cruzeiro, eu estava em um convés diferente. Este pertencente ao meu novo condomínio de frente para o mar, em Florianópolis. O oceano se estendia diante de mim, infinito e incerto, como o meu futuro, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza parecia estimulante em vez de assustadora. O divórcio havia sido finalizado com uma velocidade surpreendente. Meu marido, confrontado com a montanha de provas que eu havia coletado e com a vergonha profissional que já estava se desenrolando, não havia contestado nenhum dos meus termos. Seu caso lhe custou mais do que apenas seu casamento. A investigação de ética em sua empresa resultou em um rebaixamento e uma censura profissional. A linha de cruzeiros também o havia proibido de futuras reservas depois de determinar que ele, de fato, havia cometido fraude com suas reivindicações de despesas comerciais. Quanto a Sofia, sua história havia se desenrolado ainda mais dramaticamente. As irregularidades financeiras que Arthur havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg. Uma vez que os investidores começaram a observar de perto os livros de sua startup, encontraram um padrão de peculato que levou a acusações criminais. Seu casamento, nem é preciso dizer, nunca se concretizou, embora os contratos de fornecedores cancelados e os depósitos não reembolsáveis tivessem criado um fardo financeiro que agravou seus problemas legais. Tomei um gole do meu café da manhã, observando gaivotas circularem contra o céu azul claro. Meu telefone tocou com uma mensagem de texto de Arthur. Já aterrissei. Vamos almoçar. Nossa relação havia evoluído de maneiras inesperadas desde o cruzeiro. Não romanticamente. Ambos estávamos muito marcados para esse salto, mas algo igualmente valioso. Uma amizade genuína forjada no crisol da traição e da recuperação compartilhadas. Nós havíamos nos mantido em contato através das consequências, apoiando-nos mutuamente através dos processos de divórcio, das complicações legais e da turbulência emocional de reconstruir nossas vidas. Ele havia se mudado para abrir um novo escritório de sua empresa, agora próspera, em minha cidade costeira. Uma decisão comercial que havia coincidido com minha própria mudança após o divórcio. Vejo você no cantinho do mar a Unuara, respondi por mensagem de texto enquanto me preparava para nosso almoço. Refleti sobre o quão diferente as coisas haviam se tornado do que qualquer um de nós esperava quando embarcamos naquele cruzeiro 6 meses antes, consumidos pela raiva e pela traição. Nenhum de nós havia imaginado emergir mais forte ou encontrar uma conexão genuína entre nós. O restaurante Cantinho do Mar, de frente para o mar, estava movimentado quando cheguei, mas Arthur havia garantido nossa mesa habitual no pátio. Ele se levantou quando me viu. Seu sorriso era genuíno. O acordo de Salvador foi fechado, ele anunciou quando me sentei. Os investidores estão encantados. Parabéns! Levantei meu copo de água em um brinde simulado. Não é nada mal para alguém cuja noiva tentou afundar sua empresa. Ele riu. Um som que havia se tornado mais frequente com o passar dos meses. Falando em afundar, você ouviu algo sobre nosso casal favorito? Neguei com a cabeça. Não diretamente, mas Camila mencionou ter visto Marco em uma conferência no mês passado. Aparentemente, ele perdeu peso e parece atormentado. Camila, minha antiga vizinha, havia permanecido firmemente ao meu lado durante o divórcio. O acordo de culpa de Sofia foi finalizado, respondeu Arthur. Liberdade condicional, restituição e serviço comunitário. Seus pais tiveram que hipotecar a casa para pagar as despesas legais dela.
Trocamos essas atualizações não com malícia, mas com um interesse desapegado de pessoas que haviam superado a necessidade de vingança. A satisfação havia se transformado em algo mais valioso: indiferença. Nossa comida chegou e a conversa mudou para nossas vidas atuais. Meu novo negócio de consultoria, seus planos de expansão, a gala beneficente que ambos iríamos no próximo fim de semana. Eu queria perguntar, disse Arthur quando terminamos a sobremesa. Aquela linha de cruzeiros me enviou um e-mail promocional ontem. Itinerário pela costa brasileira, oferta especial para férias. Levantei uma sobrancelha. Planejando outro cruzeiro de vingança tão cedo? Na verdade, sua expressão ficou séria. Eu estava pensando em resgatar a experiência. Uma viagem sem agenda ou manipulação, apenas prazer. Parece bom, respondi, surpresa com sua sugestão. Você consideraria vir como amigos? Ele acrescentou rapidamente. Acho que ambos merecemos experimentar um cruzeiro que não seja organizado em torno da traição de outra pessoa. Considerei sua oferta, este convite inesperado para revisitar a cena de nossa estranha aliança. 6 meses atrás, eu teria recuado diante da ideia. Agora me peguei assentindo. Eu gostaria disso, eu disse simplesmente. Enquanto caminhávamos pelo calçadão depois do almoço, percebi que algo profundo havia mudado. O cruzeiro que tinha como objetivo expor uma traição havia revelado, inadvertidamente, algo completamente diferente: minha própria resiliência. Eu havia sobrevivido não apenas à infidelidade do meu marido, mas ao colapso de um futuro em que eu havia acreditado completamente. Sabe, eu disse enquanto fazíamos uma pausa para observar os veleiros no porto. Às vezes quase quero agradecê-los. Arthur pareceu surpreso. Agradecê-los por quê? Por me forçarem a me tornar alguém mais forte do que eu jamais soube que poderia ser. Por me apresentarem, inadvertidamente, a um verdadeiro amigo. Gesticulei entre nós. A traição deles foi dolorosa, mas o que veio depois, eu não trocaria por nada. Ele assentiu lentamente. Eu tive o mesmo pensamento. Se Sofia não tivesse traído, eu estaria casada com alguém que estava disposto a roubar de nossa empresa e mentir na minha cara diariamente. Em vez disso, estou aqui, reconstruindo algo autêntico. O sol brilhava sobre a água, cobrindo tudo com uma luz dourada. Naquele momento, percebi o resultado mais inesperado de todos. O verdadeiro encerramento não vem da vingança, por mais satisfatória que possa ser. Vem de construir algo novo a partir dos restos, algo honesto e real. Então, disse Arthur, olhando para o relógio, eu deveria voltar para minha teleconferência, mas sobre aquele cruzeiro, férias de inverno, itinerário de ano novo. Sorri, sentindo uma leveza que antes me parecia impossível. Ano novo soa perfeito. Uma maneira adequada de começar o próximo capítulo. Quando nos despedimos, dei uma última olhada no oceano, o mesmo oceano em que havíamos navegado durante aquele fatídico cruzeiro. A água que nos havia levado através da traição agora se estendia diante de mim como um símbolo de possibilidade. O horizonte estava aberto, o futuro não escrito, e pela primeira vez em anos eu estava genuinamente animada para ver o que viria a seguir. E você? O que faria no lugar da Helena? Você também teria se vingado dessa forma? Me conta nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se inspirarem. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história de reviravolta e superação. Até a próxima história emocionante.